Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aí nesse curso de capacitação. Eu sou o Pedro, para você que não me conhece. É uma honra poder estar aqui com vocês, poder dar uma aula para vocês, certo? Eu recebi o convite e fiquei muito feliz de poder ter esse momento com vocês. Na verdade, eu entendo hoje que parte do meu chamado específico tem a ver com treinar pessoas, capacitar pessoas para andarem como Jesus em qualquer lugar e a qualquer momento. Eu entendo que isso faz parte do chamado específico de todo mundo, mas eu tenho me dedicado integralmente para isso hoje na minha vida. Na verdade, hoje eu sou responsável também por uma escola, a gente chama Escola do Sobrenatural, onde durante 5 meses nós treinamos pessoas justamente para aprender a praticar e a viver aquilo que os evangelhos dizem para nós que tem que ser normal, que é um estilo de vida sobrenatural, certo? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, certo? Como desenvolver um estilo de vida sobrenatural de uma maneira simples. Eu acredito que a gente complica demais algumas coisas, principalmente quando se trata de Deus, a gente gosta de complicar demais algumas coisas, quando o tempo todo na Bíblia a gente percebe que Deus ele tem esse desejo de tornar simples e acessível para todo mundo. E um estilo de vida sobrenatural, eu entendo que a dificuldade de algumas pessoas de conseguir viver ele na prática foi o de complicar demais alguns princípios, foi o de exagerar demais no misticismo em algumas coisas, e eu quero já deixar isso claro para você, é muito mais simples do que você parece, certo? Eu cresci dentro de um lar cristão, eu sou filho de pastor, na verdade, então, assim, eu tive a honra também de fazer parte de uma igreja que passou por um avivamento, e desde criança eu via coisas incríveis acontecendo ao meu redor, certo? Quando se trata de profético, curas, até mortes ressuscitando, eu cresci vendo essas coisas. A minha dificuldade é que eu via dando certo para os outros e errado para mim. E eu não sabia o porquê, mas conforme eu fui entendendo que era muito mais simples do que eu pensava, que não tinha muito segredo, que eu não precisava, sei lá, receber alguma coisa radioativa para ganhar superpoderes, tudo foi se tornando mais fácil e mais simples. Eu acredito no poder da simplicidade do evangelho, certo? Na verdade, quando Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia fala que assim que ele sai das águas, uma voz sai do céu e diz: "Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer", e o Espírito Santo desce sobre Jesus como o formato de uma pomba. E o próprio Jesus ele diz para nós o seguinte: aprendam a ser simples como uma pomba, mas ousados ou astutos como uma serpente. Jesus deixa claro que a pomba é um bicho simples, certo? E o formato que o Espírito Santo escolheu para vir sobre Jesus foi no formato de uma pomba, mostrando para mim e para você que aquilo que está vindo lá de cima sempre vem de uma forma simples, mas quando vem, sempre gera algo extraordinário no nosso meio, tá certo? Então, eu quero que você fique tranquilo, se você não se vê como uma pessoa que vai ter facilidade, por exemplo, para curas, para profético, para milagres e para outras coisas, até para ouvir a voz de Deus, eu quero que você pegue esses pensamentos e jogue tudo isso no lixo. Todos nós fomos criados para desenvolver um estilo de vida sobrenatural, certo? A Bíblia fala que nós fomos criados corpo, mente e espírito. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus é espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Eu entendo e eu acredito que a gente pode se relacionar com Deus sim a partir do nosso corpo e da nossa mente, mas eu acredito que essa matéria-prima do nosso relacionamento com Deus se dá por meio do que é espiritual, certo? Do nosso espírito. Então, por mais que você não se veja como uma pessoa muito sobrenatural, você foi criado para ter relacionamento com Deus que é espírito, a partir de uma parte espiritual que existe em você, certo? Isso não pode ser negligenciado pelo restante da sua vida, você não pode querer deixar isso adormecido pelo restante da sua vida. Na verdade, quando Jesus morre e ressuscita, ele te dá esse direito de ativar ou de acordar aquilo que estava adormecido, que é essa parte espiritual. Se você pega para ler o Novo Testamento, você começa a ver que a partir do momento em que Jesus ressuscita, vem essa grande explosão de sinais e maravilhas, encontros angelicais, visões e pessoas sendo arrebatadas,
numa quantidade menor de tempo, certo? Isso tudo acontece a partir desse lugar de ressurreição. Então, eu acredito que isso está disponível para mim e para você hoje, certo? Mas como eu falei, nós temos uma escola onde a gente trabalha tudo isso durante 5 meses e aqui com vocês eu vou ter uma aula, certo? Então eu quero deixar 3 passos simples que eu acredito que vão te ajudar a começar a dar os primeiros passos em direção àquilo que é sobrenatural, de uma maneira muito simples, tá bom? Primeira coisa, para você que está anotando, anote aí. A primeira coisa que eu acredito que é importante que você desenvolva é lugar secreto, relacionamento com Deus, certo? O que você precisa entender sobre relacionamento, eu sei que talvez você já esteja cansado de ouvir muita gente falando sobre isso, mas, cara, eu acredito que o ponto-chave da nossa vida com Deus e nosso relacionamento com Deus é esse lugar de oração, certo? Esse lugar secreto. E isso não pode ser desprezado de maneira nenhuma na sua vida. Mas eu quero que você entenda também o seguinte: quando se trata do estilo de vida sobrenatural, isso quer dizer então que você vai ter acesso ao poder que o Espírito Santo libera sobre nós. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala que nós receberemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, certo? E poder vem dessa palavra grega dunamis, que vem de uma outra palavra que é dynamos, que significa basicamente explosão. Foram as palavras que a gente usou para chegar na palavra que a gente usa hoje para dinamite. Então é essa explosão, certo? É uma bomba do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo Jesus ele alerta os discípulos sobre um dunamis do inferno que existe também, certo? A Bíblia fala para nós o seguinte, que Jesus deu autoridade aos seus discípulos sobre todo dunamis ou sobre todo poder do inimigo. Então existe essa parte do poder do Espírito Santo e existe essa parte do poder do inferno. O que isso tem a ver com relacionamento com Deus? Para ter acesso ao poder que vem do Espírito Santo, isso vem e se dá por meio de relacionamento, certo? Qualquer outro lugar que te ensine, sei lá, passo a passo, uma lista que você tem que seguir rigidamente para ter acesso a um tipo de poder, a gente pode classificar basicamente como bruxaria, certo? Na vida com Deus, o que você precisa entender de principal é que o acesso ao poder se dá por meio do relacionamento. Agora, o poder do inferno, ele se dá acesso por meio de uma lista de regras, certo? Passo a passo que você precisa cumprir para, sei lá, atingir um nirvana, para encontrar a paz interior. Quando a Bíblia é muito mais simples, o relacionamento com Deus é muito mais simples, ele só diz o seguinte, falou, cara, vem comigo, entra no lugar secreto e você vai encontrar coisas incríveis, certo? Então a primeira dica que eu dou para você que quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural de uma forma muito simples é não despreze o lugar secreto. E eu entendo o seguinte, que o lugar secreto ele precisa ser um estilo de vida para nós e não um hábito, e muito menos um evento, certo? Eu vou falar a diferença dos 3. O evento é aquilo que você faz muitas vezes uma vez por semana, ou uma vez por mês, né? É algo que basicamente não é todo dia, certo? O evento é algo que você faz uma vez sim, uma vez não, e por aí vai. Eu conheci pessoas que desenvolveram um relacionamento com Deus dele na base de eventos, e não que o evento seja ruim. O evento é muito bom, né? E é necessário que tenham essas coisas, mas se você depende de um evento para viver o sobrenatural, ou para desenvolver um estilo de vida sobrenatural, provavelmente a vida que você tem, as experiências que você tem, elas são como uma onda, certo? E a onda, o que acontece com a onda é o seguinte, ela pode começar até com 10 metros de altura, pode ser um tsunami, mas em algum momento ela quebra em algum lugar e acaba, certo? Pessoas que dependem de eventos para viver o sobrenatural, a vida delas é uma onda, certo? Uma hora elas estão lá em cima, e outra hora elas estão lá embaixo. Eu tive alguns amigos que eles falavam isso para nós, eu perguntava, como é que você tá? E eles falavam para mim o seguinte, não estou muito bem não, né? As coisas não estão acontecendo direito. E aí passava algum tempo, eles participavam de um evento, você falava com eles, falou, e aí, como é que você tá? Falou, agora eu tô bem, agora eu tô voando, tá tudo dando certo. E daí passava mais alguns dias, ia falar de novo com ele, falou, e aí, como é que você tá agora? Falou, não tô muito bem não. Você está me entendendo? Né? É uma oscilação, né? Um estilo de vida de evento te leva para uma vida de oscilação, onde às vezes você está muito bem e às vezes você não está nada bem. Paulo fala o seguinte, eu aprendi a ficar bem com o muito e com um pouco. O evento ele é bom, mas se você depende somente do evento para desenvolver o estilo de vida sobrenatural, de relacionamento, existe alguma coisa errada aí, certo? E eu quero também motivar você o seguinte, que muitas vezes o seu próprio culto da sua igreja
pode ter se tornado um evento para você. Porque alguns de nós, eles vão para a igreja no domingo e o único momento de dedicação a Deus, a tempo de qualidade com Deus que eu tenho durante a minha semana, acontece durante o culto de domingo, certo? É importante que você participe da sua igreja, você frequente a sua igreja, certo? Mas não deixe isso se transformar apenas num evento. A gente tem que ir para o estilo de vida. Mas eu entendo que antes do estilo de vida existe a questão do hábito. E aí é onde muitos de nós às vezes acabam parando ou se perdendo, porque o hábito tem a ver com disciplina, certo? Eu aprendi o seguinte: levam-se 21 dias para algo virar um hábito na sua vida e 90 dias para aquilo fazer parte do seu estilo de vida, tá certo? E o estilo de vida é aquilo que já é prazeroso para você, é aquilo que você faz sem problemas, é aquilo que você sente prazer em participar. Agora, o hábito, muitas vezes você faz porque você sabe que é bom, mas não é algo ainda que você sente tanto prazer ou que você sente tanta coisa assim. É basicamente quando você começa um exercício, sabe? Quando você começa algum tipo de esporte, nos primeiros dias você vai ter dor, você vai sentir que o mundo está acabando, mas depois de algum tempo praticando vai se tornando mais fácil e você começa a ter cada vez mais prazer naquilo que você está fazendo. Eu vejo que muita gente perde do estilo de vida de secreto justamente porque não passa dessa fase do hábito para o estilo de vida. E cara, quando se trata de relacionamento com Deus, você tem que entender que essa regra de 21 dias ou de 90 dias não se aplica a nós, certo? Pode levar muito mais tempo e pode levar menos tempo também. Mas eu quero incentivar você a entender o seguinte: vida com Deus nem sempre é sobre aquilo que a gente sente, é sobre aquilo que a gente acredita, certo? Paulo fala que a gente não caminha por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente acredita. A Bíblia fala que a gente é salvo pela fé. E logo então a Bíblia vai dizer que aquele que é salvo é justificado diante de Deus. E isso acontece por meio da fé. E a Bíblia vai falar então que o justo viverá pela fé. E a definição que a Bíblia dá sobre fé, da maneira mais simples, é a seguinte: que fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo ou sentindo, mas daquilo que a gente espera. Muita gente desiste do lugar secreto nesse lado de hábito justamente porque eu não estou sentindo nada. Eu vou para esse lugar, eu vou para a oração, eu fecho a porta, eu vou para o meu lugar secreto e eu não sinto nada. Parece que nada acontece diferente, eu não vejo anjo, não acontece nada desse sentido, certo? Mas eu quero motivar você da maneira mais simples, dizendo o seguinte: Salmos, o livro de Salmos, a Bíblia fala para nós que Deus é como o sol, certo? E pensa comigo no sol o seguinte: se você vai para a praia e esquece o protetor solar e fica o dia inteiro, quando, sei lá, no dia mais quente do ano, e você esquece de passar protetor, no final do dia você vai ver o resultado disso na sua pele, não é verdade? Às vezes já aconteceu isso com você. Você vai passar uma semana na praia e aí você fica um dia na praia sem protetor e os outros 6 dias você tem que ficar repousando em casa, né? De tão ardido que tá. Mas o negócio é o seguinte, que às vezes nesses primeiros momentos que você estava debaixo do sol, você nem sentiu a sua pele sendo marcada pela radiação ultravioleta, não é? Você percebe normalmente no final do dia, que é quando começa a arder. E a Bíblia diz o seguinte: Deus é como o sol. Você tem que entender então que existem momentos do nosso relacionamento com Deus onde eu vou para esse lugar secreto, eu fecho a minha porta, mas não é que eu vou sentir alguma coisa ou não tem a ver que eu preciso ver alguma coisa. Tem a ver com, eu acredito que eu estando nesse lugar, eu estou me colocando debaixo dessa radiação ultravioleta que é a glória de Deus, e mesmo que eu sinta ou não sinta, eu sei que o efeito da glória dele vai marcar a minha vida e em algum momento aquilo vai vir à tona, vai vir à realidade, certo? Vai ficar claro, a minha pele vai ser marcada. Moisés tinha o rosto brilhando por causa da glória de Deus. E eu acredito o seguinte, cara: quanto mais você semear nesse lugar secreto, mais prazeroso vai ser para você. E existem dias que a gente sente muita coisa, mas existem dias que a gente não sente nada. Mas eu quero desafiar você o seguinte: o estilo de vida, ele acontece quando você aprende a se mover por aquilo que você acredita e não por aquilo que você sente, certo? Segunda dica minha para você que quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural de uma forma simples é: conheça aquilo que você tem e aquilo que foi pedido a você, certo? Ou conheça a sua herança, tá bom? A Bíblia fala que em Jesus nós temos uma herança. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 17, a Bíblia diz o seguinte, que se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Primeira coisa aqui, Efésios fala que existe toda essa vasta variedade, né, uma gama gigantesca de coisas nas regiões celestiais esperando por você. Uma herança nas regiões celestiais, bênçãos nas regiões celestiais que já foram liberadas lá em cima, esperando por você. E Jesus, ele simplifica mais ainda isso, ensinando a gente o seguinte, que aquilo que foi liberado no céu, é possível que você experimente isso na terra, se você aprender a orar, que seja feito na terra, como é no céu, certo? Então, existem coisas incríveis que já foram liberadas para você no céu, que estão esperando você acessar isso aqui na terra, e que elas venham para a terra. Eu aprendi com o Tel Hayashi, uma vez ele falou para nós o seguinte, que oração é uma legalidade terrena para uma invasão celestial, certo? Você tem uma herança nas regiões celestiais, você precisa aprender a trazer isso para a terra. Mas o texto de Romanos também fala para nós o seguinte, que nós somos herdeiros de Deus. Nós temos uma herança em Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro significa que divide da mesma herança que Jesus tinha. Aquilo que Jesus acessou como homem na terra, segundo a Bíblia, é um privilégio seu para acessar também. Jesus, em João 14,12, fala que se nós crêssemos nele, nós faríamos as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. Eu quero incentivar você, principalmente mais uma vez nessa questão do lugar secreto, porque é no lugar secreto que você vai descobrir aquilo que é direito seu, aquilo que é um privilégio seu. O que é que Jesus tinha que ele manifestava como uma herança celestial que você não tem manifestado? É no lugar secreto que você vai descobrir tudo isso, certo? O que é que foi liberado no céu para você, que ainda não veio para a terra, que Deus ele está gritando basicamente, falando, cara, começa a orar por isso, para que isso seja manifestado na terra, começa a pedir por isso, para que você receba isso. Coríntios fala sobre os dons do Espírito Santo, não é? 1 Coríntios 12, e aí vai falar sobre palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de curar, milagres, fé e por aí vai. E às vezes Deus está falando o seguinte, falou, cara, começa a orar para que isso seja manifestado na sua realidade natural aqui e agora, certo? Você já tem isso no céu, você já tem isso como herança em Cristo, então ore para que isso venha à realidade, mas é impossível você orar por isso se você não conhece, certo? A maneira mais fácil de você conhecer a sua herança na forma natural é lendo o testamento que foi deixado para você. E assim, de uma maneira bem informal, a Bíblia seria um grande testamento daquilo que foi prometido que seria seu, certo? Aquilo que Deus falou que faria através de você e na sua vida. Mas é lógico que o Espírito Santo é o Espírito da revelação e ele ainda tem muito mais coisa para te falar. Mas eu quero focar com você também aqui sobre não somente aquilo que é seu, mas aquilo que foi pedido. Parte da nossa herança tem a ver com entender e aprender a praticar com aquilo que foi pedido para nós também. Mateus capítulo 28 e Marcos 16, a Bíblia fala sobre a grande comissão, que é essa última ordenança de Jesus a todos os seus discípulos. Mateus 28, capítulo 19, na verdade, 18 e 19 e 20 fala o seguinte, Jesus aproximando-se falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão, façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem as pessoas a praticarem tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, a Bíblia fala o seguinte, e disse-lhe Jesus, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, este será salvo, e aquele, porém, que não crer será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, isso não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Cara, isso aqui não é nem uma sugestão de Jesus para mim e para você. Isso aqui é a última ordenança. Ordenança significa, basicamente, na nossa linguagem informal, o seguinte, você vai fazer, você não tem escolha, certo? Você quer andar com Jesus. Jesus está deixando isso claro para os discípulos. Falou, cara, se vocês querem andar comigo,
se vocês querem ser meus discípulos, vocês vão fazer isso aqui. E é engraçado porque algumas pessoas acreditam que isso foi uma ordenança somente para os discípulos, mas Mateus 28, Jesus deixa claro que aquilo que está sendo transmitido nesse momento deveria ser passado para uma próxima geração. Quando ele fala, ensinem as pessoas a praticarem aquilo que eu tenho ordenado, certo? Ou seja, é para mim e para você nos dias de hoje também, certo? Então, não adianta somente você conhecer aquilo que é seu nas regiões celestiais, você tem que conhecer também aonde aquilo que está nas regiões celestiais pode se aplicar na sua vida aqui e agora. E o onde isso pode se aplicar na sua vida aqui e agora é cumprindo com aquilo que Jesus falou que você deveria fazer, com as ordenanças, tá certo? Então, a nossa herança celestial, ela pode ser usada para muita coisa, mas principalmente para que você cumpra da melhor maneira possível aquilo que foi pedido. Se você quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, você tem que entender aquilo que Coríntios fala, 1 Coríntios 12, 7, onde o Espírito Santo, a Bíblia fala o seguinte, que o Espírito Santo libera para aquilo que for útil na nossa vida, tá certo? Se você quer isso mesmo na sua vida, você precisa se colocar numa posição onde a sua herança vai ser útil para você aqui e agora. Eu sei que eu falo um pouco rápido, certo? E como eu falei, a gente não tem muito tempo com vocês aqui agora, mas eu acredito que vocês têm o Espírito Santo e isso é mais do que suficiente para que você cresça em tudo isso, certo? Eu só quero te ajudar a dar talvez os seus primeiros passos. Então é lugar secreto, conheça a sua herança e aquilo que foi pedido para você. E a terceira coisa é aprenda a dar passos de fé. Então, eu acredito que a terceira coisa que você precisa aprender é, basicamente, simplificando, é arriscar, certo? Perder o medo de errar e começar a arriscar. Fé, mais uma vez, tem a ver não com aquilo que você sente e nem com aquilo que você vê. Tem a ver com aquilo que você acredita. E muitas vezes se mover por aquilo que a gente acredita tem a ver com aprender a se mover por coisas que eu sei, mas que eu não estou vendo. Ou que eu não estou sentindo nada em relação a isso, principalmente para os dons do Espírito Santo, como palavras de conhecimento e curas. Eu vejo muita cura acontecendo, certo? Eu amo curas. Eu vejo muita coisa incrível acontecendo, principalmente na fase que nós estamos agora. Mas eu lembro quando eu fui começar a orar pelos enfermos, e eu brinco até, mas era uma verdade, que eu orei por alguns amigos que tinham algumas doenças e a doença deles piorou. Ou a dor deles aumentava, e eu não entendia o porquê disso, né? Eu lembro que quando eu fui começar de vez mesmo, que eu peguei firme para que aquilo que se tornasse um estilo de vida para mim, eu ia num hospital na minha cidade orar pelos enfermos, e assim, eu sempre fui muito tímido, muito fechado, e para mim ir falar com gente que eu nunca tinha visto na minha vida, pedindo para orar por eles, principalmente na rua, em hospital, essas coisas, era a pior coisa do mundo, certo? Mas assim, a fé não tem a ver com aquilo que eu sinto ou com aquilo que eu vejo e muito menos com aquilo que eu acho, tem a ver com aquilo que eu acredito, certo? E se mover por aquilo que a gente acredita tem a ver com, às vezes, você vai ter que aprender a arriscar e perder o seu medo de arriscar é mais fácil quando você começa a arriscar, certo? Eu sei que é meio difícil de entender, mas é a realidade, certo? Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46, a Bíblia conta para nós a história do cego de Jericó, Marcos 10, 46. Eu amo essa história quando se trata de passos de fé, de aprender a arriscar naquilo que Deus falou que faria. A gente cita essa história todas as vezes nas nossas turmas aqui da nossa escola para motivar os alunos a começarem a dar passos de fé. E eu quero falar dela com vocês. Versículo 46 em diante fala o seguinte: E foram eles para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, junto com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo ele que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Versículo 50. Atirando a sua capa para o lado, o cego se levantou em um pulo e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo.
E Jesus disse, vai porque a sua fé te salvou, e imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora, certo? Por que que eu amo essa história em relação a passos de fé? Primeiro de tudo, que esse homem ele é cego já há muito tempo, mas ele está sentado no canto dele, provavelmente é o lugar onde ele pede esmolas, e a Bíblia fala que ele escuta que é Jesus, o Nazareno, que está passando por ali, certo? Nazaré é a cidade de Jesus, e muita gente chamava Jesus de Jesus, o Nazareno, mas a fé desse homem começa a ser ativada a partir do lugar onde ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, certo? Ele reconheceu, as pessoas provavelmente falaram para ele que era Jesus, o Nazareno, mas a maneira como ele chama Jesus já demonstra que ele reconheceu algo diferente. Por ele chamar Jesus o filho de Davi, esse homem já reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, certo? Ele nem está enxergando ele direito. Ele ouviu as pessoas falarem que era Jesus o Nazareno, mas ele já tem fé que aquele é o Salvador dele, certo? Ele começa a gritar por socorro, gritar por ajuda. Sempre quando nós pedimos a ajuda de Jesus, de alguma forma ou de outra, e muitas vezes de uma forma que a gente não espera, mas ele sempre envia socorro para mim e para você, porque ele é o nosso Salvador, certo? Então a fé desse homem já começa a ser ativada primeiro aqui. Mas para mim, a chave dessa história toda e da fé desse homem está no versículo 50. A Bíblia fala que ele escutou, Jesus escutou que o cego estava chamando e mandou alguém trazer o cego. E aí chegam para falar com o cego e falam, Jesus está te chamando. Versículo 50, a Bíblia fala o seguinte, que ele atirou a sua capa para o lado e deu um pulo e foi até onde Jesus estava. Na época de Jesus, alguém que usava uma capa, pela lei dos judeus, pelo costume dos judeus, era alguém que estava autorizado a receber esmolas, certo? Ou essa pessoa tinha lepra e tinha que ser sinalizado para viver afastado da sociedade, tudo, ninguém chegava muito perto, ou essa pessoa tinha algum tipo de deficiência física e não poderia trabalhar por causa disso. E a capa que eles usavam sinalizava que eles estavam autorizados a receber esmola. Ou seja, o sustento da vida desse cego, porque ele não consegue trabalhar, certo? A Bíblia fala que ele pede esmola. Então, o sustento da vida desse cego está na capa que ele está usando. Mas quando ele escuta que Jesus está chamando por ele, a primeira atitude que ele tem é de jogar a capa para o lado, certo? De atirar a capa para o lado. E o engraçado aqui é o seguinte, que ele não sabe se vai dar certo para ele. Provavelmente, a mesma coisa que esse cego tem, é a mesma coisa que a maioria de nós tem quando se trata de um estilo de vida sobrenatural. Histórias do que é que Jesus está fazendo por aí. Provavelmente esse cego escutou uma história de Jesus ter curado uma outra pessoa, ou talvez um outro cego, e por aí vai. Alguns de nós temos histórias de pessoas que estão se movendo em curas, histórias de pessoas que estão se movendo em palavras de conhecimento, em profecia, em milagres. Eu tenho alguns amigos. Eu conheci um pastor da Indonésia uma vez que ele mostrou para nós um vídeo de eles orando por um menino que não tinha o braço, certo? O braço do menino era amputado e conforme eles vão orando, o braço daquele menino começa a crescer. Uma vez eu vi Randy Clark. Randy Clark foi uma das pessoas que mais me motivou para começar a orar por curas também. E uma vez eu vi o Randy Clark orar para uma menina em Brasília que não tinha um olho, cara. Ela usava o olho de vidro, e o olho de vidro é uma capinha de vidro, não é uma bolinha, certo? É só uma capinha que você tira e põe. E ele pediu para ela tirar a capinha, e aí tinha o buraco, e conforme ele foi orando por ela, o olho da menina começou a crescer, certo? E cara, por muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que eu tinha histórias do que é que Jesus estava fazendo nos outros, histórias malucas assim, histórias incríveis assim. Mas eu acredito o seguinte, que muitos de nós que querem viver um estilo de vida sobrenatural, mas não vivemos, o que a gente tem são histórias. O que falta para nós é aprender a ter uma atitude, como esse cego teve, certo? Eu acho incrível isso, que ele não sabe se vai funcionar para ele, ele tem uma história do que é que Jesus fez, mas ainda assim, ele joga a capa para o lado, a capa que sinalizava que ele era cego, a capa que continha basicamente todo o sustento da vida dele. Eu pergunto para você o seguinte, se esse cego joga a capa dele para o lado e não dá certo, se ele vai lá e não acontece nada, quem que vai ajudar ele a achar a capa dele de volta? Ou quem que garante para ele que ninguém teria roubado essa capa nesse meio tempo? Mas a atitude que ele tem quando ele escuta que Jesus está chamando por ele é basicamente ele declarando o seguinte, eu nunca mais vou voltar para um lugar de esmola.
Eu estou indo para a plenitude daquilo que eu fui criado para ser, certo? E ele dá um pulo, ele se levanta o mais rápido possível e vai até Jesus. Chegando lá, Jesus pergunta o que você quer. Ele fala, eu quero enxergar. E Jesus responde para ele, falou, cara, a sua fé te salvou. E a Bíblia fala que imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus. Um passo de fé significa que tem horas da nossa vida que a gente precisa aprender a caminhar, não por aquilo que eu estou enxergando. Eu tenho uma história, eu acredito, eu começo a me mover por aquilo. Como eu falei, quando eu comecei com curas, dava tudo errado. Eu fiquei 4 meses orando por gente doente, sem ver nada acontecendo ao meu redor, certo? Depois de 4 meses é que as curas começaram a acontecer, e depois desse dia elas nunca mais pararam. Tem situações hoje em dia que ainda dá errado, certo? Mas a fé é se mover por aquilo que eu creio, por aquilo que eu não estou vendo e muito menos por aquilo que eu sinto. Deus falou que faria, então vai dar certo. E eu quero motivar você que quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural a começar a arriscar naquilo que Deus falou que faria. Jesus disse que se a gente colocasse as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Jesus disse que se você for, sinais e maravilhas vão seguir você. Não é nem você que precisa seguir eles vão seguir você, certo? Jesus disse para você ir fazer discípulos, vão às nações. Jesus nem diz o seguinte, se preocupem como é que vocês vão chegar às nações. Jesus só fala, cara, fica tranquilo, se o seu chamado é para ir para as nações, é missionário, vão às nações. Eu entendo que nem todos nós vamos pisar em outros países para pregar o evangelho, mas dentro de toda cidade existem diferentes nações, certo? Existem tribos, diferentes tribos. Tem a tribo dos skatistas, da galera punk, da galera mais gótica, dos estudantes e por aí vai, certo? Existem diferentes nações dentro da sua própria cidade. Jesus disse para você o seguinte, se você sair da sua zona de conforto e começar a arriscar naquilo que Deus falou que faria, essas coisas vão acontecer com você. Então eu quero motivar você que está me ouvindo agora a começar a arriscar, cara. Se você tem vontade, arrisque. Falar, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se é Deus falando comigo. Você nunca vai saber se você não arriscar, certo? Você precisa arriscar. Falou, Pedro, mas e se eu errar? Não tem problema nenhum. Começa de novo, tenta de novo, certo? Eu acredito que a gente tem que aprender a parar de aplaudir somente o sucesso e aprender a aplaudir a tentativa. Muitas vezes o que Deus espera para liberar um romper sobrenatural sobre a sua vida são as tentativas. É você pegar o seu orgulho de achar que você tem que dar certo toda vez ou que você tem que manter uma imagem. É basicamente você pegar tudo isso e jogar no lixo e começar a entender o seguinte, eu não vivo mais para mim mesmo, para fazer o que eu sinto, para fazer aquilo que eu acho, para fazer as minhas vontades. Eu vivo para fazer aquilo que Jesus diz, para viver pelo meu Senhor. E Paulo fala o seguinte, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não morrer para você mesmo, para deixar com que Cristo viva em você, provavelmente você vai ser uma pessoa que tem momentos com Deus e tudo mais, mas é basicamente isso, é uma visitação. Paulo fala que a partir do lugar de ressurreição de Cristo, nós podemos se tornar um lugar de habitação de Cristo. Não somente uma visitação, a visitação é para o Antigo Testamento, onde Deus vinha uma vez ou outra. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós se tornamos esse lugar de habitação. Mas você só se torna habitação se você morrer para você mesmo, para começar a viver por Ele, certo? Então eu quero motivar você a arriscar. Eu quero orar por você, para a gente encerrar, abençoando a sua vida e profetizando sobre você. Pai, eu abençoo agora cada um que está me ouvindo. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida deles, pelo que o Senhor tem gerado na vida deles. Eu abençoo a mente deles nesse momento para que ela seja renovada, Pai. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo, todo pensamento vindo do inferno, toda seta maligna do inferno dizendo para eles que eles não vão conseguir, que não vai dar certo, que nunca vai acontecer. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor libere agora dons sobre a vida daqueles que estão ouvindo a gente, dons de curar, palavras de conhecimento, os dons proféticos no geral. A palavra fala que nos últimos dias a sua vontade, Pai, é que todos os seus filhos profetizem. Eu te peço, libera o dom de profetizar sobre cada um que está nos ouvindo, Pai. Eu oro, Espírito Santo, pedindo por uma ousadia sobrenatural vindo sobre os meus irmãos agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também abençoando aqueles que estão enfermos aqui agora. Eu repreendo as dores, as enfermidades, em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que os órgãos sejam restaurados, que as infecções sumam, que os sintomas desapareçam agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que a vista volte ao normal, que a audição aumente agora, que a fala seja destravada agora, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que está ouvindo a gente, Pai.
e te agradeço pelo que está sendo liberado do céu para nós agora. Que seja feito na terra como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu amigo, e continue indo para o secreto, conhecendo aquilo que você tem e arriscando dentro daquilo que Deus falou que faria. Que Deus te abençoe.